todos, bem-vindo ao canal Chester News. Quero falar nesse Chester News, Mimi tá atrapalhando, papai faz vídeo, sobre os protestos que estão tendo em Israel, né? E o motivo dessa, eu vou tentar ser o mais isento possível, né? Eu sou, eu sigo o judaísmo, sou descendente de judeus, portugueses, também sou descendente de italiano, inglês, né? Como a maioria dos brasileiros, a gente é uma miscigenação, mas eu gostaria de falar sobre esse tema. Bom, eu não vou dar a minha opinião pessoal se eu sou contra ou favorável aos protestos. Eu quero explicar nesse vídeo como que está acontecendo em Israel para quem não entende do assunto. Bom, Netanyahu, ele é o primeiro-ministro, ele voltou ao poder, uma coalizão de nacionalistas e de judeus de ortodoxos, né, a mais à direita, que são os grupos religiosos judaicos. Eles representam aproximadamente 14% da população. Eles são os sábios judaicos que estudam a Torá, né, e defendem a parte religiosa da sociedade. Israel já existiu no tempo que Jesus veio, né, no tempo bíblico, e os judeus eles seguem a Torá como organização do Estado também, porque o Estado de Israel ele não tem constituição. Então, na verdade, a Constituição de Israel ela é baseada na Torá. E os judeus, para quem não sabe, eles vivem no mundo inteiro. Depois da diáspora, né, depois que Israel foi destruído, né, há muitos milênios atrás, os judeus se dispersaram no mundo e seguindo a Torá. E a Torá, ela fala não só é o Antigo Testamento, né, para os cristãos. E ela fala de como que a sociedade israelense, judaica, deve ser estabelecida. Então, fala sobre juízes também, como o estabelecimento de judiciário. Para quem não entende por que está essa confusão entre judiciário e os conservadores, os ortodoxos, eu também não gosto, né, porque existe na sociedade israelense, como toda sociedade, as pessoas mais conservadoras, que são mais ligadas à religião, e tem aquelas pessoas chamadas seculares, que se pautam mais pela ciência, e só que não é certo também você taxar os ultra-ortodoxos de pessoas atrasadas, pessoas extremistas. Hoje em dia está tendo muito preconceito. Se você fala de religião, parece que você já é um extremista. Não é assim. Nem todas as pessoas que seguem tanto o judaísmo, cristianismo e islamismo são necessariamente extremistas. Os judeu-ortodoxos, na verdade, aqueles que usam a barbinha, chapéu preto, na verdade, eles tentam seguir mais mandamentos possíveis, porque no judaísmo tem 613 mandamentos, são mitzvot. E os ortodoxos, eles na verdade, eles tentam seguir mais profundamente o judaísmo, só isso. Não quer dizer que eles são radicais, extremistas, como a mídia. Não é só porque você acredita em religião que você é extremista. Existem pessoas, por exemplo, ateus, radicais também. Existem radicais no meio ambiente. Tem ambientalista que é a favor de explodir as indústrias, fazer terrorismo ambiental. Você a ser a favor da ciência não te dá uma aura de benevolência também. Existem pessoas na ciência radicais, ateus radicais, entendeu? Então não é assim. Não é porque você segue religião, espiritualidade que você é radical. Então eu queria falar sobre esse equívoco. Então, como Israel não tem uma constituição, o governo de Netanyahu ele voltou com uma coalizão de nacionalistas e esses ortodoxos, que são os que tentam seguir mais profundamente o judaísmo. Eles são religiosos, não digo fundamentalistas, mas eles seguem e há uma divergência em Israel, porque assim, os judeus eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Então eles acham nas profecias judaicas que o Messias iria refundar Israel. Tem a parte da profecia dos cristãos, do Apocalipse, mas os judeus mais conservadores, eles não acreditam que Israel deveria ser fundado por mãos humanas, ou seja, de políticos, poder material. Eles acham que o Messias que deveria de fundar Israel.
daquela legitimidade espiritual para o país. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou explicando o fundo religioso dessa questão dos protestos. E na Israel bíblica, o território de Israel ele é maior do que o atual território de Israel. Então, os ortodoxos, eles não porque os palestinos, né, eles foram, quem deu esse nome Palestina foram os romanos, depois que eles expulsaram os judeus. Então, assim, quem é de esquerda e quem é geralmente muçulmano radical, omite, né, por ideologia cega, que os judeus têm uma ligação com Israel. Eles acusam Israel de serem ocupantes de uma terra que não tem nada a ver com eles. Na verdade, os judeus eles voltaram do exílio de 2000 anos porque eles ficaram sem país. É um povo que ficou disperso por 2000 anos e refundaram Israel em 1947. E como Israel não tem constituição e, por exemplo, na diáspora, as comunidades judaicas, eles têm um rabino. Rabino é como se fosse um padre, um pastor cristão, um ayatolá, é um líder religioso, igual dos árabes. E no judaísmo, o que aconteceu? Que acontece? No judaísmo é muito forte essa vida em comunidade. Eu particularmente peco nesse sentido porque eu sigo o judaísmo meio de forma isolada com a minha esposa, eu não frequento sinagoga, eu sigo as festas, os mandamentos por conta própria. Mas no judaísmo tradicional é muito forte você pertencer a um clube, a uma sinagoga. A vida comunitária é muito forte no judaísmo. E os rabinos, eles são responsáveis por julgar conforme a Torá. Então, assim, da mesma forma que tem a jurisprudência do Vaticano em relações religiosas dos católicos, os árabes também têm a jurisprudência islâmica, que são que os sábios deles, da religião, que dão decisões sobre a vida das pessoas, não é só a religião. No islamismo e no judaísmo é diferente do catolicismo, que houve uma separação do Estado e da igreja. Então, as pessoas elas fazem cerimônias nas igrejas, mas a vida do judeu e do islâmico é mais forte em comunidade e seguir a religião mais no dia a dia. Então, assim, o rabino ele não resolve só problemas religiosos, ele é um líder comunitário, né, e um sábio da Torá, mas também ele é como se fosse vamos dizer assim, um líder comunitário ali, um síndico da comunidade judaica, um líder de bairro, vamos dizer assim. Então ele cuida do psicológico dos membros, da união, da aplicação do próprio judaísmo, mas também de coisas legais, de separação, a parte jurídica judaica, vamos dizer assim. Então Israel é diferente. Estão falando muito na mídia, estão querendo destruir a democracia de Israel, refundar um Estado teocrático. Isso é um pouco exagero da mídia, porque no judaísmo o componente religioso é muito forte na sociedade judaica israelense mundial e então a Torá ela é como se fosse a constituição do povo judeu. Então é por isso que Israel não tem uma constituição formal igual o Brasil, Estados Unidos. Para os judeus, a constituição é a Torá. Isso não é radicalismo, é uma questão de tradição de um povo que tem mais de 5.000 anos. O judaísmo está no ano 5.700 e pouco, por exemplo, quase 6.000 anos. Ah, a gente fala em nova era no 2000 dos cristãos, mas os judeus já estão quase no ano 6.000, que eles acreditam que a nova era judaica é o ano 6.000, era do, enfim, não vou entrar nessa questão, mas eu quero explicar essas coisas aonde eu quero chegar, para você entender o que está acontecendo em Israel. E na época que tinha o primeiro Israel, os templos lá, que Jesus falou, esse templo, que é o templo judeu da época, ia ser destruído, tinha um sinédrio que chamava, que eram os sábios judaicos. No Israel tem o Knesset, que é o parlamento, uma espécie de parlamento judaico, e também fizeram o sinédrio, que é liderança religiosa do país. O Israel não tem Senado e tem Suprema Corte. O que está acontecendo? Os mais conservadores estão dizendo que, igual está acontecendo no Brasil, que o STF está tomando decisões sem legitimidade, sem respaldo popular. Ou seja, a sociedade israelense votou pela direita, votou por um projeto conservador, é o mesmo que aconteceu aqui no Brasil. O Bolsonaro é de direita, ele foi atacado pela mídia, a esquerda tentou a todo custo boicotar a agenda de direita, ou seja, pró-armas, pró-legítima defesa,
a favor da liberdade religiosa, liberdade econômica, e o STF, com uma agenda mais à esquerda, tentou não deixar, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Netanyahu voltou ao poder e a Suprema Corte israelense está meio que ela é mais da esquerda, meio que tenta boicotar os conservadores. Mas o que acontece? É, o Netanyahu ele propôs uma reforma judicial que é, que limita as decisões, que ele tenta equilibrar o poder legislativo com o judiciário em Israel, praticamente é isso. Só que ele causou um protesto violento, assim, quase com perigo de rachar a sociedade israelense. Para você ter uma ideia, 50% das exportações de Israel é da área de tecnologia. E um polo muito grande de tecnologia em Israel, tem muitas startups, muitas empresas tecnológicas. Os judeus, eu sou judeu também, trabalho com tecnologia. O povo judaico, ele gosta muito de inovação, de tecnologia, setor financeiro também. Tem muitos judeus nessa área, cientistas, prêmios Nobel, por exemplo. Israel tem 13 prêmios Nobel. A cultura judaica, ela preza muito pelo ensino, pela educação. O povo judeu, mesmo na antiguidade, preza muito pela educação das crianças judaicas, tem escolas judaicas, enfim, não interessa. O que acontece? Tel Aviv é um centro de tecnologia. E como ocorre no Vale do Silício, nos Estados Unidos, as pessoas mais ligadas à tecnologia geralmente são mais liberais, são mais à esquerda, são mais a favor da diversidade. Eu vou ser sincero, são mais assim abertas nas questões de costumes, por exemplo. São pessoas que às vezes não praticam religião, são mais a favor da ciência e são mais liberais nos costumes. São a favor dos direitos iguais para os homossexuais, nessa questão mais ou menos. E o que acontece? A Suprema Corte de Israel está dando decisões favoráveis a esse tipo de público israelense. E, por exemplo, em Israel, os cristãos e islâmicos são uma minoria lá. Eles têm medo, por exemplo, porque os judeus ortodoxos eles têm sonho de transformar Israel numa nação judaica. Se a gente deixar só pela cabeça dos ortodoxos, quase ninguém entra em Israel. Porque para os judeus ortodoxos, como eles são muito rigorosos no conceito de o que é uma pessoa judaica, o judeu ortodoxo ele não aceita. Por exemplo, eu não estou sem barba, eu já não seria judeu, um judeu ortodoxo. Então, se eles têm tantas regras, né? Não estou dizendo se isso é certo ou errado. Eu admiro muito os ortodoxos. Eles são uma reserva moral, vamos dizer assim, do judaísmo. Eles dão a cara para bater, porque muita gente segue o judaísmo, tira a barba, se esconde e fica camuflado e nem fala que é judeu e segue o judaísmo escondido lá na casa. Como o judeu ortodoxo ele se veste como um judeu, eles costumam sofrer antissemitismo nas ruas, seja em outros países ou em Israel. Eles são as principais vítimas de violência, de extremismo dos árabes. Então, assim, os judeus ortodoxos a gente não pode criticar, porque eles põem a cara para bater também. Eles sofrem na pele o preconceito nos países contra os judeus, porque eles se vestem no mundo inteiro daquela forma que as pessoas lembram no judeu, chapeuzinho preto, barba, enfim. Então a gente tem que ter muito carinho, muito respeito pelos judeus ortodoxos, assim como eu tenho muito carinho e respeito pelo Netanyahu também. Ele é acusado de corrupção e tem uma questão jurídica também. O Netanyahu ele tem processo na Suprema Corte israelense, como se fosse o STF deles, e ele prometeu não fazer nenhuma reforma judicial se ele chegasse ao poder. Então, muitos críticos estão vendo essa reforma do Netanyahu como uma forma dele proteger a si mesmo, dando um poder. O resumo da reforma? Se o STF lá de Israel dá uma decisão, e o legislativo é contra, o legislativo tem o poder de anular essa decisão, vamos dizer assim, sem legitimidade da Suprema Corte israelense. É quase a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O Brasil teve um problema desse, o Bolsonaro com o STF, que é um governo à direita, ele tentou, por exemplo, vou dar um exemplo. Bolsonaro é pró-armas, fez vários decretos liberando as armas, aí vai a ministra da STF, que tem pouca legitimidade, ela não foi, os ministros não são eleitos, igual acontece em Israel. E vai lá e fala, não, esse decreto é inconstitucional, não sei o quê. No mundo inteiro, esse embate ideológico entre esquerda e direita é comum. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um exemplo mundial, porque eles
foram os primeiros países a implementar com sucesso a divisão dos três poderes e tal. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem geralmente juízes conservadores e juízes liberais. Só que nos Estados Unidos, a Suprema Corte geralmente é equilibrada ideologicamente. Eles colocam mais metade ali conservador e metade liberal. Então, as decisões, historicamente, na Suprema Corte dos Estados Unidos são um pouco mais equilibradas. O que está acontecendo no Brasil e em Israel, eu estou comparando com o Brasil para o pessoal entender o que está acontecendo em Israel. Não, e vou ressaltar, eu não estou dando a minha opinião pessoal. Eu não disse em nenhum momento se eu sou a favor ou contra os protestos. Eu não vou falar minha opinião pessoal. Eu estou sendo isento, explicando o que está acontecendo para o seguidor do canal, ou quem estiver vendo o vídeo, entender. Então, o que acontece? É como se o legislativo, lá o Lírio Pacheco aqui do nosso Congresso, falasse: se o STF der uma decisão ilegal ou impopular ou que a gente não concorda, a gente pode derrubar essa decisão. Só que essa sociedade, os israelenses, que são árabes, que são minorias, né, os gays, as pessoas que não são religiosas, elas sentiram, opa, peraí, então, né, porque da mesma forma o pessoal de esquerda viu ali no STF eles ajudaram a manter a democracia. Na verdade, eles foram contra o Bolsonaro, contra a direita conseguir colocar a sua agenda em prática. Está acontecendo esse mesmo impasse em Israel. A direita chegou ao poder, votou, o Netanyahu chegou, só que acontece o seguinte: como os judeus ortodoxos seguem a Torá, Israel bíblica, ela engloba parte ali dos palestinos e Cisjordânia. Então, para ser fiel à verdade, acima das minhas preferências ideológicas, não estou falando mal dos judeus, mas tem judeus, alguns ortodoxos são radicais e são a favor de ampliar o Estado de Israel para as proporções bíblicas. Eu estou querendo explicar o fundamento, que os ortodoxos eles não consideram que a partir da ONU, tudo. Então, eles são vistos assim como radicais, porque eles querem refundar Israel bíblica, que é um território um pouco maior do que Israel atual. Então, tem alguma minoria dos ortodoxos que são realmente radicais. Eu vou me posicionar, porque eu acho assim, eu respeito muito os árabes, inclusive eu sou descendente, tenho no meu genes também um pouco de descendência árabe, então eu posso falar porque eu sou judeu e um pouco árabe ao mesmo tempo, italiano, europeu, português, enfim, inglês, eu sou um pouco de tudo. Então eu acho assim, os árabes têm direito de ser uma minoria respeitada em Israel. Os ortodoxos, eles deixam Israel realmente uma teocracia, com a Torá, não sou eu, não sou ninguém para ser contra ou a favor disso, mas eles têm esse desejo de que esse pessoal mais liberal de Tel Aviv, né, mais democrático, eles acham que aquilo é uma desonra ali para o Estado de Israel, que é um pessoal mais liberal sexualmente e tal. Isso ofende a Torá e as crenças deles. Então, assim, é uma luta entre conservadores e liberais, igual acontece nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Então, o que está acontecendo em Israel não é nada de excepcional. Só que os protestos eles alcançaram assim uma dimensão que chegou quase. O próprio Netanyahu falou que podia chegar em guerra civil, em dividir o país, porque os militares, que são muito importantes para a defesa de Israel, porque até hoje muitos países árabes não aceitam os judeus terem voltado para sua terra, que na verdade refundar Israel é refundar Israel, não é criar um país do nada. Muita gente não entende a questão de Israel porque não sabe da ligação histórica que os judeus têm com Israel. É como se fosse. Tem gente que ainda fala ignorando assim, por que não coloca os judeus em Sergipe ou no meio da Amazônia, cria um território e diz não. Os judeus estão historicamente ligados com Jerusalém. Existem centenas de citações da cidade de Jerusalém na Torá. É a cidade santa dos judeus, Jerusalém. Teve a questão das cruzadas. Jerusalém também é importante para os cristãos, porque foi lá que Jesus pregou, foi lá que Jesus foi crucificado. Então, Jerusalém é importante tanto para os judeus quanto para os cristãos e também os islâmicos.
que Jerusalém, não no Monte do Templo, tem a Mesquita Al-Aqsa, que é onde é o terceiro lugar mais importante do islamismo também. Então, assim, os judeus ortodoxos, com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles são meio cegos ideologicamente. Por eles não existe cristão e islâmico em Jerusalém. Eu, particularmente, não sou ninguém, não estou falando em nome de nada, nem dando a entender que eu tenho algum dom especial, mas na minha visão de mundo, Jerusalém tem que ser o Estado de Israel, tudo bem, Israel controla, mas os cristãos e os árabes têm que ser um povo bem-vindo em Jerusalém. Por quê? A época das cruzadas, essa questão de exclusivismo de Jerusalém já levou a muito ódio religioso. As cruzadas, na época da 1100 e pouco, ali no ano 1000 e pouco, começou porque os árabes tomaram Jerusalém e não permitia que os judeus e cristãos entrassem em Jerusalém. Ou seja, quando os seguidores do Deus de Abraão arrumam confusão com Jerusalém, com Israel, dá problema grave, cruzada. Se os judeus ortodoxos impedirem os cristãos e os árabes de ter acesso a Jerusalém, eles criam um problema para todos os judeus do mundo inteiro. Por isso que eu falo, o que acontece em Israel afeta todos os judeus no mundo inteiro. E tem muitos judeus de tecnologia, do mercado financeiro, que não gostam dessa violência que é uma minoria da minoria dos conservadores querem fazer contra ali os vizinhos. Porque a paz, ela é mais rentável. O mundo, por exemplo, viveu em paz nos últimos 70 anos. O que aconteceu? Floresceu a economia, a globalização. A paz, não é só. Tem gente que fala, é mais macho você defender a guerra, derrotar o inimigo, homem que é homem vai para a guerra, luta, isso é mais viril. Não tem nada a ver. No mundo moderno, o mais da hora é a paz, porque a paz com os outros países, com os vizinhos, é que faz as pessoas trabalharem, produzirem tecnologia, avanço da sociedade. Se o mundo tivesse numa terceira guerra mundial, não surgiria um chat GTP. As pessoas elas têm que estar em paz, vivendo suas vidas. Não tem que ter terrorismo de nenhuma parte, nem de judeu, nem dos cristãos, nem dos islâmicos. Tem que ter guerra santa, entendeu? Essa questão de globalização e você aceitar as pessoas diferentes não é uma questão da nova era mundial, New Age, de hippies que querem ser legalzinho, não, para pegar a menininha nova descabeçada. Não é isso. A paz mundial, ela também não é pessoas afeminadas que não sabem lutar. Você pode, como homem, ser muito bem um homem viril, saber lutar, atirar, se defender. Você ser a favor da paz não significa que você é um covarde, nem afeminado, nem nada disso. Você pode muito bem saber fazer o mal e não fazer. Os países, eles, igual a Suíça, por exemplo. A Suíça tem uns padrões de vida mais elevados, com democracia mais avançada do mundo, e todo mundo tem arma, e ninguém se mata. Vai falar que os suíços são selvagens, faroeste, quem é a favor do desarmamento, por exemplo? Não. A Suíça, todo mundo tem arma, eles não têm exército, todo mundo tem um fuzil em casa para defesa pessoal, e se atacarem o país, todo mundo vira um soldado automaticamente. O mundo futuro de paz não significa necessariamente desarmar o mundo totalmente. Você pode fazer o mal em legítima defesa. Na Torá, isso é permitido. O próprio Moisés, que é o profeta que veio antes de Jesus, fundador do judaísmo, que é a base do cristianismo e islamismo, Deus de Abraão, ele matou um soldado egípcio que estava perseguindo ele por ordem do faraó de forma injusta. Para a própria defesa, ele matou o soldado egípcio que estava perseguindo ele. Ou seja, o próprio maior profeta, um dos maiores profetas do mundo, Moisés, matou um cara em legítima defesa. Então, assim, Israel está muito dividido. Eu lamento muito que esteja acontecendo, mas estão tentando boicotar o governo de direita. Essa que é a verdade. Verdade verdadeira mesmo. Eles não estão querendo que Netanyahu assuma a agenda de direita. Então, na verdade, eles falam que está tendo protestos em Israel, mas a maioria das pessoas, não todas, não quero generalizar, mas a maioria das pessoas que estão protestando são pessoas de esquerda
e liberais, né? É igual falam protestos na França. Parece que é a população inteira que está nas ruas. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com a mídia, tanto a mídia tradicional, CNN, Euronews. Eu gosto de ver canais legais, mas a gente tem que tomar cuidado com o que eles falam, porque às vezes não é por maldade também. Às vezes a gente tem gente que acha que é conspiração, os Illuminati, não. Às vezes a mídia ela é ignorante mesmo. Eles têm que criar uma quantidade enorme de notícias para ficar em evidência. Eles não têm tempo de fazer análises mais aprofundadas. E esse é o objetivo do Chester News, falar as notícias, mas com trazer um fundamento, uma base um pouco maior para você não ficar só naquela loucura daquela avalanche de notícia. Estou explicando aqui o fundamento do que está acontecendo. E os militares de Israel e o setor de tecnologia é muito importante. E eles praticamente fizeram tipo assim: a gente não vai defender Israel. E o setor de tecnologia ficou muito furioso. Tel Aviv lá, o pessoal, é como se fosse o Vale do Silício, vamos dizer assim, Tel Aviv. O Vale do Silício lá de Israel. Fala, pô, eles estão com raiva, porque eles pensam assim: caramba, a gente, 50% do dinheiro da exportação de Israel vem de tecnologia. Aí vem com todo respeito, os tiozinhos lá que ficam estudando religião, são pagos para estudar a Torá, querem destruir aí o judiciário, a democracia. Então, o papo ficou meio radical lá. Eu acho que o Netanyahu, com todo respeito, ele pressionou demais. Ele tem que até tomar cuidado, porque em Israel, se o governo cai, tem novas eleições. Então, isso é bom, porque ele recuou também. Ele ia querer o quê também? Destruir Israel? Não, também não é legal. Então, assim, é isso. Bom, eu não vou entrar mais no mérito, porque eu vou começar a falar minha opinião pessoal e não é legal. Podem interpretar mal, então eu vou parar por aqui também. O vídeo está quase com 30 minutos. Mas é isso. Eu tentei resumir o que está acontecendo em Israel, da forma mais simples para quem não entende muito o que está acontecendo. Mas enfim, o que eu queria resumir é falar que Netanyahu ele foi certo em recuar, porque ele chegou a falar em guerra civil. Ele poderia realmente causar uma cisão ali muito grave. Eu acho que ele devia de suspender, com todo respeito, essa reforma, porque os protestos foram muito grandes e ele vai ter que pegar leve, senão ele mesmo acaba tendo novas eleições e perdendo poder. Eu sou a favor de Netanyahu, sou a favor dos ortodoxos, da direita, mas tem que ir com calma. Em política não adianta você querer dar cavalo de pau, seja em Israel, no Brasil, na Argentina, em qualquer lugar, isso não dá certo. A política você tem que ir tateando, igual uma startup. É tentativa e erro. Você pôs um negócio, tentou ali, não deu, recua, entendeu? É assim. Vai explodir o país também? Não é legal, né? E é isso. Bem-vindo ao Shaster News. E também o que acontece em Israel prejudica também todos os judeus do mundo inteiro. Eu não represento os judeus do mundo inteiro, mas se fazem coisas meio, né, esquisitas, já tem um antissemitismo muito grande no mundo. Aí a mídia começa mostrar umas coisas assim, ela atrapalha até a reputação de Israel no mundo inteiro e dos próprios judeus, né? Parece, vamos falar, ó, o povo lá, e isso fortalece inclusive os inimigos dos judeus, os árabes, quem quer destruir Israel. Isso não é legal. A gente tem como judeu no mundo inteiro, seja eu que vivo isolado, sigo o judaísmo com a minha esposa de forma isolada, a gente corre perigo se Israel começa a virar uma anarquia. Então, nesse sentido, eu sou a favor dos protestos e deixar quieto isso daí e fazer as reformas de forma gradual, porque senão a coisa racha. E se Israel for destruído, né? Netanyahu vai entrar para a história com destruir Israel? Não, é isso, ele não quer isso, né? Eu acredito que todos os judeus do mundo inteiro também não. E é isso, a gente tem que se unir, todos os judeus, e tomara que a coisa acalme lá na terra sagrada de Israel. E é isso, um abraço a todos, shalom, paz e união para todos.